Voltamos, agora sim, vamos falar do Coxa um pouquinho. O Júlio Rutz está na linha para trazer as primeiras do Verdão, que foi a Ponta Grossa e voltou derrotado, Júlio Rutz. É isso aí, TT Mota. Agora sim, né? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan News, no bate-pronto desta segunda-feira. Probleminhas de internet resolvido, TT. Acontece aí nas melhores famílias. E o Coxa, que vem aí de uma derrota, né, contra o Operário neste domingo, vai ter uma semana cheia para recolocar a casa em ordem, visando o confronto contra o FC Cascavel pelas quartas de final deste Campeonato Paranaense. Curitiba, que fechou a primeira fase com 22 pontos em 11 jogos, terceiro lugar, 66% de aproveitamento, 13 gols a favor, apenas o 7º ataque do campeonato e 7 gols contra. Vinha ostentando a melhor defesa ao longo dessa competição, mas ontem, com os 3 gols sofridos, acabou perdendo essa posição de melhor defesa, ficando com a equipe do Atlético. Curitiba, aliás, como detalhe, né, se a gente observar aí a tabela do campeonato, Curitiba marcou menos gols do que o Azures, que ficou na 9ª posição, ou seja, menos gols do que um time que sequer avançou de fase, né? Só nos últimos 4 jogos, Curitiba balançou as redes apenas uma vez na vitória contra o Londrina. Janaína, e você esteve lá e presenciou esse 3-0, fora o baile, né, Jana? Porque teve 2 gols do Operário anulados ainda. É verdade, acho que se não tivessem marcado impedimento ali naqueles lances, ainda a situação seria ainda pior, né? Mas eu acho que é um jogo que serve como lição, né? Como teste. Claro que o Curitiba jogou muito abaixo do que a gente esperava, então é um jogo atípico, assim, em relação ao que o Curitiba vinha mostrando até então. Obviamente que é o fato de ter dificuldade de fazer gols, de colocar a bola na rede, é algo para se preocupar e para se trabalhar e ligar um sinal de alerta nesse momento, porque pensando aí nas competições nacionais, né? O Curitiba não pode só achar que o fato de estar criando, de estar conseguindo fazer esse time evoluir taticamente vai fazer com que o Curitiba tenha sucesso em 2023, como vem se projetando. A intenção, claro, do time é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que tem que utilizar esse Campeonato Paranaense justamente para tentar afinar melhor em todos os setores do campo. Ontem ali ficava até difícil da gente comentar, porque foi muito difícil de entender a forma como o Curitiba tinha se planejado para jogar. O time realmente parece que não tinha entendido o recado do Antônio Oliveira, o time parecia perdido em campo. Mas eu não entendi o planejamento, para ser bem sincero, Jana. Porque se queria poupar, então poupa todo mundo. Então, aí coloca o time reserva, então. De Deus, que aí você tá dando oportunidade para outros jogadores. Aí você tá mostrando pro torcedor, você tá mostrando pra imprensa que, ali. Não estamos interessados nesse jogo. Agora, jogar da maneira que jogou, mal do jeito que foi... O Manga se sacrificando, e acordou cedo hoje pelo post dele ali, acho que deve estar com dor de cabeça, né? Deve estar incomodado com o jogo que o Curitiba fez por lá, né? Porque ele lutou, tentou, e as 3 oportunidades que o Curitiba teve foi com ele. Uma pergunta para vocês dois, e foi a impressão que eu tive ontem depois desse resultado. Parecia que os jogadores não estavam correndo pelo técnico Antônio Oliveira. Você achou que sim ou que não, Dalk? Eu acho que eu não gosto dessa colocação, TT, porque eu acho que ontem é muito mais... O Curitiba ontem não dependia tanto do resultado. O Curitiba não mostrou muito interesse em ser o 2º colocado no Campeonato Paranaense. Né, pensando no jogo de ontem, muito por conta do quê? Porque o Curitiba poderia ter ido com força máxima e tentado vencer, certo? Mas não, mudou o esquema, testou algo novo, então acho que ontem dependeu do resultado. Eu acho que foi muito mais imposição do adversário mesmo. Falando isso, que golaço do Luizinho. Golaço. Domínio de craque. Saiu de lá, né? Exatamente. Inclusive, não comemorou, inclusive. Não, né? Comemorou em 2021, vocês vão lembrar, na Copa do Brasil, segunda fase, ele faz o gol aos 46 do segundo tempo, contra o Operário, lá na Arena Joinville, que aconteceu o jogo por lá, porque não podia jogar no estado do Paraná naquele momento. E o Luizinho fez uma bela partida ontem. Eu não acho que... Eu acho que essa colocação ela é um pouquinho perigosa de eu comentar sobre... o jogador não correu pelo técnico, porque eu tenho informação lá de dentro que todo mundo gosta muito do Antônio.
Todo mundo gosta muito do Antônio. Então, eu acho que isso não vai ser uma desculpa. Acho que perdeu porque foi engolido. Perdeu porque realmente o Operário entrou com mais vontade. Teve mérito. Entrou com mais vontade, foi melhor e mereceu a vitória. E eu acho que o Coritiba tem que trabalhar sim, precisa melhorar, né? Eu vi muitas críticas nas redes sociais que o Coritiba não tem um jeito de jogo. E esse é o ponto que eu discordo. O Coritiba tem um jeito de jogo, só que hoje o Antônio não tem as peças ideais ainda. Eu já falei isso várias vezes. Ele precisa do Urso, ele precisa do Andrei, ele precisa do Bruno Gomes melhor. E ainda quando esses jogadores desfalcam, que é o caso, né, do Urso, do Andrei não poder estar de volta ainda, o Coritiba realmente sente, né? Ele não tem uma peça pra repor ali. Ele tá mudando. No ataque também, quando estava aí sem o Caio, sem o Aleph Manga, o Coritiba sofreu demais, penou demais. Então, é justamente isso. Ele não consegue ter um elenco 100% consistente pra conseguir encarar qualquer tipo de jogo. Eu já falei isso algumas vezes. O Coritiba começa o ano e eu falei, o Antônio vai jogar com os médios. Vai jogar com um volante e 2 médios. Ele começa o ano lá com o William Farias, Júnior Urso e Bruno Gomes. Ideal pra ele naquele momento. Na cabeça dele aquilo é o ideal. O William Farias, o Júnior Urso machuca em 45 minutos. Certo? Beleza. Aí ele tem que colocar o Bernardo. O Bernardo, ele é muito mais volante do que médio. Né? Porque médio é uma característica. O Bernardo não tem essa característica. O Bernardo tem a característica mais de volante mesmo. Então daí fica pendendo pro lado do Bruno. Aí a torcida vai reclamar. Pô, mas o Bruno não cria. Mas ele não precisa criar. Ele vai fazer o jogo de posição, jogo de posicionamento. Ele vai ter que fazer a triangulação pelos lados do campo, junto com o Bernardo. Só que se ficar apenas a partir do Bruno Gomes, vão ficar falando que o Bruno Gomes não cria. Aí tem o Marcelino Moreno. Sim, só que o Marcelino Moreno... Foi muito bem ontem, inclusive. Foi o melhor do Coxa ontem. O melhor. Só que o Marcelino Moreno, ele não pode ser médio. Por quê? Porque ele não vai ajudar tanto a marcar. E daí o Bruno Gomes vai ter que ser muito menos médio e muito mais volante. Então esse é o grande problema. Precisa liberar nesse momento. eles, né? Aí o que o Antônio fez? O que o Antônio fez para ajudar nisso? Ele colocou o Marcelino Moreno como meia de verdade. Ele mudou o esquema tático dele. Ele tava jogando com 2 volantes. Ele não tá jogando com o Bruno de médio. Então tá difícil de ele encaixar nesse momento. A partir do momento em que ele tiver Urso e Andrei e ele puder realmente fazer o que ele tem na mente dele com os médios, aí sim eu acho que vai caber crítica. Dando certo, vai caber elogio. Dando errado, vai caber crítica. Nesse momento, eu não consigo definir tanto assim a culpa do Antônio Oliveira. Eu acho que ele tá tentando e não estão respondendo da melhor maneira possível. Os zagueiros tentavam, não conseguiam sair com qualidade, e o Jesus Trindade, mesmo acertando alguns passes ali, no meio campo, a marcação do Operário individual encostava e o Coritiba tocava a bola pra trás. E aí levava aquele frio na barriga do Gabriel, né? O goleiro Gabriel várias vezes ali recebendo a bola recuada. Então, um jogo muito perigoso pro Coritiba, que realmente não teve condições de mudar nem no segundo tempo, né? No segundo tempo, mesmo com a mudança ali de esquema, o Coritiba não conseguia criar oportunidades. Aí teve o Kusevich expulso, né, zagueiro. Aí o Antônio teve que modificar mais uma vez o time e o Coritiba não teve força para reagir, só foi ali administrando, e o Operário aproveitando muito bem as bolas paradas, né? Coisa que o Coritiba também não conseguiu. Tem muita dificuldade também de ter um jogador cabeceando na área, um jogador que chegue para tentar definir a partida, pelo menos, mesmo que não conseguisse empatar, mas que conseguisse reagir, né? Que trouxesse pro torcedor essa sensação de, poxa, não tá tudo perdido, né? Pra onde vamos, né? O torcedor ficou com essa sensação, e por isso que acaba pegando no pé do treinador, né? Acaba sempre sobrando pro técnico, mas como o Dalk falou, eu acredito que o Coritiba tem sim condições de jogar muito melhor do que jogou. Foi um jogo atípico do que a gente vinha vendo, e é essa questão agora de buscar, será que contrata mais gente para tentar suprir essas deficiências que o time tem? Eu acho que é algo para se pensar a partir de agora, porque agora o cerco começa a fechar, né? Os adversários são mais complicados.